Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Gabriela Benites, sou terapeuta floral, alquimista e oraculista. Tô ajeitando aqui o microfone, né? E vamos lá para mais uma tiragem coletiva. Você pediu um sinal? Vamos entender o que a espiritualidade tem para te dizer neste momento? Para isso, meus amores, eu vou pedir que vocês respirem fundo. Peçam para os seus mentores e guias uma orientação. Pensa na sua situação, pede esse sinal e esteja aberto para perceber e acolher as mensagens. Claro que esta é uma tiragem coletiva, então sempre é preciso que vocês adequem a situação de vocês, tá? Caso vocês queiram uma consulta na sua energia, clica no link na descrição do vídeo. Vai ser um prazer atender vocês. E vamos lá, dito tudo isto, vou pedir que vocês respirem fundo e se concentrem numa destas duas opções. A primeira opção é esta pedrinha aqui, um quartzo verde. E a segunda opção é esta outra pedrinha aqui, que é uma drusa de ametista. Pausa o vídeo se for necessário. E sem maiores delongas, vamos para quem se conectou com a primeira opção. Beber uma água, que água faz bem, né, gente? Calor esses dias. Então respira fundo. Vamos hoje de oráculo Vuvu e vamos entender o que seus mentores querem te dizer, qual que é o sinal que a espiritualidade está te mandando e talvez você não esteja enxergando, tá? Vamos lá. Pessoal da opção de número 1, vamos entender o lado luz sobre essa situação ou sobre você, né? O que você consegue enxergar e entender neste momento? Só cortar aqui. O renascimento. Morro para o velho e renasço para o novo. O que você está entendendo? Qual é o lado luz dessa situação que você pediu um sinal? Mas o que dá para perceber aqui é que você está vivendo um momento de renascimento, que você está deixando coisas para trás. Talvez você tenha passado por determinadas situações que talvez te fizeram sofrer aqui ou que foram um tanto quanto penosas. Então você está nesse momento de renascer, de retomar o seu poder, de trocar de pele. Este é um momento de troca de pele, tá? Vamos entender qual que é o lado sombra, o que você não está enxergando aqui. Qual é o lado sombra, oráculo? Serendipidade. Abro-me à sincronicidade do mistério. Talvez aqui, essa troca de pele toda que a gente falou, de alguma forma o que eu sinto é que vocês não estão, ou pelo menos vocês não enxergam isso, que apesar de vocês quererem trocar de pele, vocês não estão se abrindo à sincronicidade do mistério. É como se vocês não confiassem na vida. É como se, apesar da espiritualidade te mandar sinais e mais sinais, é como se você não estivesse entendendo a dança cósmica. É como se você não confiasse plenamente na espiritualidade. Porque lá atrás, talvez você tenha confiado. Lá atrás, talvez você tenha aberto a guarda e aí deu ruim. Qual é o momento de vida que você está passando hoje? Qual é seu momento de vida? Vamos lá. Por favor, qual é o momento de vida do pessoal que se conectou com a opção de número 1? Coragem.
Tô tentando tirar o reflexo, tá, gente? Tá. É preciso muita coragem para renascer. Muitas vezes é preciso muita coragem para renascer, para recomeçar do zero. Para trocar de pele, para quebrar velhos hábitos, para deixar o que tanto te fez sofrer, o que tanto doeu, ou mesmo que não esteja doendo, os hábitos, as crenças, é preciso muita coragem para realizar essa troca de pele. E eu percebo que por mais que você, no íntimo, ainda não confie, ainda queira controlar tudo por medo de se machucar, talvez, você ainda assim tá indo com medo mesmo, tá? A frase dessa carta é: sustento o propósito do meu coração. Então esse é o momento de vida de vocês. Que a sua essência, quem é você na sua essência, né? O que tá no fundo do íntimo, e às vezes você não percebe, porque é difícil quando a gente tá no dia a dia, na correria, tem que trabalhar, tem que pagar as contas, cuidar de casa, muitos cuidar de filho, né? Não conseguem perceber da essência, mas vamos ver o que sua essência tá gritando pra você nesse momento. Opa! Resiliência. Olha a frase que traz a resiliência. Meu instinto me faz flexível a qualquer obstáculo. No fundo, quem você é de verdade é uma pessoa que é extremamente resiliente. Uma pessoa que sabe, ou pelo menos deveria saber, que tudo tem seu tempo certo. Que tem coisas que a gente não consegue controlar, que tem coisas que a gente apenas tem que aceitar que elas são como são, né? E que a gente não pode modificar o que não nos cabe. Tem coisa que não é da nossa alçada, né? E a sua essência tá gritando isso para você. Seja resiliente, seja mais flexível. Assim você consegue superar os obstáculos que você supostamente acredita que estão te atrapalhando, tá bom? Vamos entender o que te atrai. O que te atrai nessa situação ou na vida em si? O que atrai a pessoa que se conectou com a opção de número 1? Quando é pra sair, sai, né? Eu falo isso porque essa cartinha já tinha meio que pulado da outra vez, mas ela saiu novamente, então... Você sabe o que te atrai? É esse seu brilho interior. É saber, olha a coisa mais bonita, gente, porque vocês estão vivendo um momento de coragem, num renascimento, ainda não confiando nas coisas, na vida talvez, os mistérios que circundam a vida. Aqui tem muito de lei de atração. Por que eu tô falando isso? Porque você sabe que você cria, que você é co-criador, que você tem infinitas possibilidades aqui. E que, apesar de tudo, você está criando algo melhor para você. Deixa eu arrumar aqui, para ver se cabe. Peraí. Ai, microfone não caia. Pronto. Qual é o seu medo oculto? Opa, já pulou. Saiu o recolhimento. Sabe o que eu sinto aqui? É que você tá tanto nessa coisa de renascimento, de troca de pele, de querer se livrar do velho, de partir para uma nova vida,
com coragem, apesar dos obstáculos, apesar de perceber que, assim, pelo menos nessa tiragem, você ainda tem medo de confiar, né, no mistério, no divino, de entender que tudo que acontece é para o nosso melhor. Seu medo oculto é de ficar estagnado, é de esperar. Para você já esperou demais, né? Para você, não sei se você tá afastada, se você tá solteiro, né? Ou se você tá vivendo um momento de que, caramba, faz tanto tempo, eu preciso me livrar logo dessa situação, parece que isso sempre retorna e eu tô trocando de pele, eu tô confiando em mim mesmo, no meu poder de cocriação. Mesmo que seja dolorido, eu tô indo com toda a coragem do mundo, mas seu medo oculto é de ficar parado desse tempo de recolhimento, talvez de ouvir as suas sombras, de pegar esse sentimento que você tá trocando de pele, que tá deixando morrer, e ressignificar ele para que ele se transforme dentro de você. Esse lugar em que você se colocou, tá? Agora de renascimento e entendendo que, tipo, eu me coloquei nesse lugar, eu estou saindo desse lugar, é dolorido, é lento. E o seu medo é que seja mais lento ainda e que demore bastante tempo. Você queria isso para ontem, me parece aqui. É como se vocês não quisessem mais perder tempo. Vamos entender o que precisa ser curado em você nessa situação. Saíram duas cartas. A ilusão. Algumas... Sabe o que eu sinto aqui? É que você precisa entender que é lento mesmo esse renascer, essa troca de pele, que é preciso sim ressignificar, apesar de todo o medo que você tem de que demore mais, de olhar para isso, de respirar, de ficar parado. Alguns aqui podem até pular de relacionamento em relacionamento por medo de ficar sozinhos, não sei. Mas vocês precisam entender nesse momento, e o que a espiritualidade me fala, é que assim, não vá, tira o véu da ilusão. Tira o véu da ilusão, não acredita que é só, tipo, colocando a sujeira embaixo do tapete, se esquecendo desse momento de pausa que agora é necessário, de interrupção, de respirar, de descansar, tudo tem seu tempo, sabe? E vocês precisam tirar essa ilusão de que simplesmente jogando aquele sentimento ruim ou jogando aquela situação ruim, rompendo com algo, sem ressignificar, colocando toda a sujeira debaixo do tapete, sem olhar para esse sentimento, as coisas vão se modificar, né? Alguns aqui precisam entender, como eu falo, alguns, o que eu tenho a impressão é que ou pulam de emprego em emprego, ou pulam de relacionamento em relacionamento, achando que vai ser diferente, só que retoma esse ciclo repetitivo, né? É que vocês não estão percebendo, talvez, que vocês precisam colocar mais os pés no chão aqui, tá? E a outra carta que pulou é a mestra, sobre o que precisa ser curado, que sou discípula e mestra simultaneamente. É mais ou menos aquilo que eu falei, é só para confirmar aqui.
É como se vocês falassem, não, chega, não quero mais viver essa situação, vou dar a volta por cima, vou com coragem, vou recomeçar do zero. Mas vocês caíssem num ciclo vicioso, porque vocês têm algumas crenças e padrões limitantes que são um pouquinho ilusórias, né, e que precisam ser modificadas. Por isso que é necessário, eu sei que alguns de vocês têm medo de ficar sozinho, têm medo de ficar em casa, têm medo de... Sabe aquelas pessoas... Eu sei que eu interrompo muito, que eu me viajo na maionese, mas é para vocês acompanharem meu raciocínio. Mas sabe aquelas pessoas que odeiam ficar sozinhas em casa? Que ou estão na internet, ou querem sair, ou querem fazer alguma coisa, estão sempre na rua? Porque ficar sozinho para essas pessoas significa ter que enfrentar os próprios pensamentos, os próprios sentimentos, as próprias emoções. Então me parece que é muito esta situação aqui, se não é, é bem parecida, tá? Vamos entender o que precisa ficar para trás? O que precisa ficar para trás, tarô? A raiva. O mesmo fogo que destrói, constrói. Só que nesse momento, ao invés de vocês utilizarem o poder que a raiva... Porque a raiva, apesar de ser uma sensação ou uma emoção densa, ela tem o poder de nos tirar do lugar. Ela tem o poder de nos fazer entrar em movimento, quando bem direcionada. Quando ela não é bem direcionada, ela vai destruindo a gente por dentro. A gente se prende numa sensação de culpa, de raiva, de culpabilizar o outro, né? De não entender por que as coisas estão acontecendo do jeito que estão. Então, o que é pedido para vocês deixarem para trás é trabalhando essa raiva, tá? É trabalhar essa raiva, faz o Ho'oponopono. Seja uma situação, seja um trabalho, um emprego, um chefe, um relacionamento, um ex-relacionamento, uma amizade, sei lá. Mas faz o Ho'oponopono. Tem um monte de vídeos no YouTube que tem o Ho'oponopono. Põe para você meditar, põe para você dormir, tá? Mas faça esse trabalhinho interno. Para de ter raiva dessa situação. Essa raiva, ela precisa ser deixada para lá, tá? Vamos entender como que as pessoas estão te percebendo nesse momento. Caíram duas. A verdade e a nutrição invertida. O que me parece assim é que as pessoas percebem você como uma pessoa genuína, sabe? Uma pessoa livre, uma pessoa com muita coragem, sim. Uma pessoa que não se prende a padrões. Mas é como as pessoas te percebem, tá? Não que necessariamente seja isso, mas se for, que ótimo. O negócio, o que as pessoas também percebem, que falta algo, sabe? É como se elas te sentissem desvitalizado ou desvitalizada neste momento. Que você não para, você não descansa pelo medo das emoções, de ressignificar e de vivenciar talvez essas emoções. Que por mais que você seja uma pessoa genuína, esteja procurando enxergar a verdade, sendo muito verdadeira, sem mentira, sem manipular situações, todo esse desgaste de energia por conta desse renascimento, por conta das ilusões, mas como você se movendo com propósito, com coragem, tá te faltando vitalidade, gente. É como se você tivesse desvitalizado. Talvez aqui
O que eu faria, tá? Primeiro, descanse. É necessário aqui, apesar de você ter medo disso. Eu sei que você tá num processo de movimentação muito forte, mas descanse. Outra coisa, quem gosta dos banhos, tá? Pega 2 dedinhos de um copo de leite, põe num pote e coloca uma colher de mel. Se for possível, se você não quiser, tudo bem. Mas a hora que você tomar seu banho de higiene, completa isso com a água do chuveiro, joga da cabeça aos pés, mas mantra Ganesha, tá? Ou joga no YouTube, no Spotify, tem um monte de mantras de Ganesha, tá? Você vai sentir uma nutrição maior, beleza? Como você se relaciona com as pessoas? Vamos ver como que a galera da opção de número 1 se relaciona com as pessoas. Oráculo, por favor. Abundância. Ai, você é uma pessoa que faz de tudo pelos outros, né? Ou pelo menos, se não faz tudo pelos outros, você não demonstra. Se você tiver sem grana, você é uma pessoa que demonstra abundância. Sabe quando tudo que você toca virasse ouro? Ou pelo menos você se relaciona com as pessoas dessa forma. É como se você tivesse sempre algo a acrescentar, algo a ajudar. Tipo, o amiguinho tá sem grana pra passagem, você tira lá do seu bolso, dos seus últimos 10 reais, você tira 5 e dá pra ele. Você é uma pessoa que... Alguns são sabichões aqui, então procuram ajudar, se for no trabalho ajudam todo mundo. Mas você é uma pessoa bem doadora, assim, sabe? Porque no fundo, você sabe que nada te falta. Vamos entender o que você está recebendo das pessoas ou dessa situação que você pensou. O que essa pessoa está recebendo? Poder. Sou o poder que rege o meu destino. Sabe o que você recebe das pessoas? Respeito. As pessoas te respeitam como líder, como guia. Algumas até têm medo desse poder todo que você demonstra por conta dessa grande coragem que você tem. Vamos entender o que aparece para te surpreender. O que aparece para surpreender a pessoa que se conectou com a opção de número 1, oráculo? A intuição. Sua espiritualidade que te gritando, né? Tem coisas que você vai fazer que nem eu fiz hoje, gente. Foi muito louco porque tinha uma situação no meu local de trabalho. E para quem tá vendo esse vídeo na época que eu postei, quinta-feira santa, véspera da Páscoa, né? Do feriadão. E no lugar onde a gente almoça, estavam sorteando ovos de Páscoa. Esses ovos, eles
enfim, eles veem os bilhetinhos, o vale-ovo, né? Vem escondidinho no guardanapo. É muito legal a brincadeira. Só que são muitos funcionários, não é todo mundo que ganha, né? E aí, teve uma situação assim. Eu poderia escolher vivenciar uma situação no meu trabalho que talvez não valesse tanto a pena, que era encontrar uma pessoa, tá? Ou ganhar um ovo. Eu fui lá, olha só, pessoa doida, né? Fui lá, falei, olha, pra minha espiritualidade, eu gostaria muito de entender. Eu gostaria muito de encontrar essa pessoa cara a cara, tá? Só que aí eu tava indo almoçar e tal, porque eu vi que o carro daquela pessoa tava no meu trabalho, no estacionamento, assim. E aí eu tava indo almoçar. E aí eu falei, poxa, eu também gostaria de ganhar ovo de Páscoa. Aí me veio, olha, você tem uma escolha. Foi o que me veio. É besta, gente. Eu sei que parece ser besta, mas no momento pra mim não foi, tá? E aí eu pensei, fiz assim, bom, essa pessoa me machucou muito. Será que vale a pena mesmo trazer à tona toda essa raiva? Eu falei, acho que eu prefiro ganhar o ovo. Gente, eu não sou uma pessoa que ganha coisas, assim, em sorteios e tudo mais, é muito raro. Já aconteceu, mas não é, tipo, uma prática comum. Normalmente sou eu que vou lá e faço, né? E aí, pensei, prefiro o ovo. Me veio a intuição, você tem uma escolha. O que você prefere? Eu falei, eu prefiro o ovo de Páscoa. Pois eu cheguei lá no refeitório e ganhei o ovo de Páscoa. Quando eu voltei do almoço, o carro dessa pessoa já tinha saído de lá. E aí eu entendi, eu falei, espiritualidade, você é da hora. Mas o que eu quero dizer com essa historinha? É que talvez seja necessário que você ouça mais a sua intuição. Porque a sua intuição é o que sua alma quer te dizer, o que sua espiritualidade quer te dizer, o que seus mentores querem te dizer. Então, no fundo, perceba, às vezes a gente tem um twinzinho na cabeça, uma vozinha na nossa cabeça, que é a nossa intuição, e que a gente sente ou intui alguma coisa que às vezes não dá certo ou que não é legal. Se isso acontecer com você, peça a proteção do seu anjo da guarda. E que se essa mensagem que vem da espiritualidade for de fato para você, seu anjo de guarda te proteja. Se a intuição continuar se repetindo, é porque ela é de espíritos benignos, tá? Quando ela deixa de se repetir, e aí são outros seres que não vem ao caso. Então é importante assim que quando vem alguma intuição, não é para você não confiar na espiritualidade ou confiar cegamente. Até porque temos seres assim, os obsessores, né? Todo mundo tem, gente, quem nunca deu ouvido a energias ou situações ruins e achou que alguma coisa ia acontecer quando não aconteceu, quando você tinha certeza que você falou foi minha intuição. Mas nesse caso eu vejo que assim, a sua intuição, a espiritualidade vai te surpreender. Então, quando alguma coisa, alguma intuição vier, pergunte para o seu anjo de guarda se aquela mensagem é de fato para você. E aí, se a mensagem se repetir, confie. Confie, esse mês, ou sei lá, os próximos dias, a sua intuição vai estar afiadíssima. E isso é importantíssimo, justamente para esse seu momento de renascimento, tá? Vamos entender qual é seu atual aprendizado? Qual é o atual aprendizado, oráculo, da pessoa que se conectou com a opção de número 1? Perspectiva.
Seu atual aprendizado é parar de olhar assim, ó. Aprender a explorar as facetas, as múltiplas facetas da vida. As múltiplas facetas das situações, da realidade. Observar com todos os pontos de vista possíveis, tá? Esse é seu atual aprendizado. Combinado? Não é porque você acha que é certo dessa forma que o ponto de vista do amiguinho tá errado. Toda história tem 2 ou muito mais pontos. Então, seu atual aprendizado é observar todos esses pontos. Aprender a explorar tudo isso, tá? Qual é o conselho para a pessoa que se conectou com a opção de número 1, Oráculo Ronron? Qual é o conselho? Aqui. Fonte. A frase que vem na carta da fonte é: sou potencial divino e concretizo meus sonhos. Isso você deve levar como mantra. Sabendo que é necessário um momento de recolhimento, às vezes, por mais que ele dê medo, tá? Colocar os pés no chão e entender que seus sonhos não dependem de energias externas. E que se dependem de energias externas, algo de errado não está certo. Se de 100%, 50% for responsabilidade sua, comprometa-se com os seus 100% com os seus 50%. Você tem inúmeras possibilidades aqui. Você é fonte divina. Você é um ser abundante, já vimos aqui. Então, não seja só abundante com os outros, mas utilize isso para você. E entenda que você tem um potencial gigantesco para concretizar todos os teus sonhos. Tá bom? Era isso, meus amores. Vou me preparar aqui para quem se conectou com a segunda opção. Vou dar uma pausa no vídeo. E vamos lá, para você que se conectou, uma segunda opção, esta drusa de ametista. Vamos entender tudo. Você pediu um sinal, a espiritualidade está te mandando ele. Sempre adapta a sua situação, beleza? Vamos entender aqui qual é o lado luz seu ou dessa situação que você pensou aí, tá bom? O que você sabe a respeito dessa situação? Lado luz para quem se conectou com a segunda opção, oráculo, por favor. Compaixão. Acolho o mundo e o mundo me acolhe. O que acontece? Esse é um momento, pelo menos que a gente percebe aqui, que você consegue perceber, que é um momento talvez de ajustamento, sabe? É um momento em que você percebe que você não é perfeito. É um momento em que talvez você esteja acolhendo suas sombras. Mas que também é pedido que você veja isso no outro, que a gente está numa constante evolução, a gente está num planeta escola. Então, é pedido que vocês acolham o outro e se acolham. E se você já está fazendo isso, percebendo que todo mundo tem um ponto de vista, que todo mundo tem uma historinha, que todo mundo tem um pacote, uma bagagem, e que às vezes um não vai reagir como a gente reagiria, é interessante, porque este é um momento em que você precisa olhar, acolher o mundo com maior amor, com maior carinho, com maior compaixão. Entendendo que quando a gente acolhe os outros, a gente é acolhido também. E que às vezes é um pouquinho difícil, tem umas pessoas que é difícil, eu sei. Mas
Este é o lado luz, este é o momento de aprendizado, de acolher o outro, de entender o outro, mas de se entender, de se acolher na sua dor, nas suas sombras, e entender que tá tudo bem, tá bom? Que se alguma coisa aconteceu, ou se você tem alguma sensação ou alguma emoção que não era o que você gostaria de vibrar, entender que a gente não é perfeito, né? Que se a gente fosse perfeito, a gente não estaria nem aqui. Então, é se acolher com carinho, acolher suas emoções, acolher suas sombras, acolher as situações que te acontecem. Mesmo que o amiguinho não goste de você, mesmo que ele tenha farpas, mesmo que ele não te cumprimente ou reclame de tudo que você faz. É entender que cada um tem uma bagagem, cada um tem o seu processo de aprendizado e que ele não caminha, nosso aprendizado não caminha ao mesmo tempo do que o do outro, né? Então, às vezes você tá mais acelerado no seu processo de evolução e às vezes a pessoa tá lá atrás. E tá tudo bem, é o processo dessa pessoa. Então, o lado luz dessa situação e que você consegue talvez enxergar, porque tá bem na sua cara, assim, é que este é um momento de falar, não, tá tudo bem, sem julgamento, sem julgar os outros, sem punir, sem causar, tá? Vamos entender qual que é o lado sombra dessa situação ou o seu lado, né, sombrio que você talvez não esteja enxergando neste momento. Lembrando que sombra é tudo que não está iluminado, né? Então a gente não enxerga, beleza? Vamos ver qual que é o lado sombra, oráculo Ru. Não vou aceitar, caíram 3 viradas. Lado sombra, a ancestralidade. Sabe qual que é o problema aqui? Ou pelo menos o que você não está enxergando? Alguns aqui têm problemas com a ancestralidade, problema com pai, com mãe. Alguns não enxergam que talvez exista um padrão que se repete na vida de vocês devido à ancestralidade. Então, quando a gente pensa em constelação sistêmica, sabe quando as mulheres da família não conseguem ter um relacionamento feliz? Ou as mulheres da família se tornam acumuladoras? Ou os homens da família são solteirões, sabe? Bom vivants. Talvez aqui, para quem se interessa pelo assunto, seria legal de vocês fazerem uma constelação, tá? Sobre essa situação que você está visualizando, ou que está vivenciando, que você pensou, ou na sua vida mesmo. É preciso honrar, talvez você não esteja honrando quem arou o caminho que hoje você trilha, que são seus ancestrais. Para você chegar até aqui, muita gente está envolvida no seu DNA. Comprovadamente, a gente carrega genes de até 5 gerações. Imagina se sua tataravó vivenciou uma situação de traição, por um exemplo. E, eventualmente, diversas mulheres da linhagem materna vivenciaram também uma traição em relacionamento. Talvez nesse momento seja necessário olhar com carinho para os seus ancestrais, mesmo que você não conheça nome. Eu só conheço mal e porcamente, vou falar a verdade, meus avós. Bisavós, bem, nem tem documento. Ainda mais essa galera que vem de outros países e tudo mais. Eu sei que meu bisavô veio da Espanha, mas qual era o nome dele?
Um dos bisavós, né? Que dirá meus tataravós, meus trisavós, né? E assim vai. Então, é pegar, se visualiza, fecha os olhos. Visualiza que na sua frente tem um lago. Esse lago ele é tranquilo. Um lago, um rio porque ele está fluindo, mas sem estar agitado. Ele está fluindo calmamente. E de repente, você sente uma força muito grande, uma energia mesmo, vindo de trás de você. Quando você se vira, estão seus pais, atrás deles estão seus avós, atrás deles ainda estão seus trisavós, tataravós. E quando você olha, é um mundaréu de gente, todos te olhando com amor, todos te olhando com carinho, estendendo as mãos para você como se quisessem te dar força para você seguir seu caminho. Aí você agradece essas pessoas, agradece a força, agradece a eles por estar aqui hoje, vivenciando a oportunidade de estar encarnado para poder realizar seus sonhos e honrar esse caminho que talvez até agora você não tenha honrado como deveria. Dissolva as mágoas que você guarda dos seus ancestrais e perceba que eles agiram do jeito que eles precisavam agir naquele momento, do jeito que eles sabiam agir. Hoje a gente tem acesso à informação, na época eles tinham que fazer no vamos ver, sem ter uma guiança, sem ter uma direção. Agradeça-os. E agora, se você quiser, se despeça deles, sabendo que eles sempre vão te acompanhar. E tome coragem para atravessar esse rio e chegar no outro lado. Nossa, quem diria que ia ter uma meditação ou uma visualização agora, né? Mas eu intuí e resolvi fazer, tá bom? Nossa Senhora, que coisa mais linda, gente. Uau! Mas vamos ver qual que é o momento, vamos continuar, né? Vamos ver qual que é o seu momento de vida. Qual é o momento de vida, tarô? Iluminação. Minha luz é a voz do divino. Está no momento de perceber coisas, né? À medida que você trabalha com paixão com o outro e consigo mesmo, muitas coisas vêm à tona. É como se nesse momento da sua vida, algumas situações elas se clareassem. É como se algumas chavinhas virassem que você nos momentos você acaba falando assim: meu Deus do céu, não acredito que era só fazer isso. Vamos ver o que sua essência está te falando agora. Qual é a essência de quem está me ouvindo aqui? Talvez essa pessoa nem chegue. Até caiu. Pera. Intuição. Você é uma pessoa extremamente intuitiva. Você, quando dá ouvidos à sua intuição, parece que você vai longe. Você ilumina não só a sua vida, mas a vida dos outros. Nem perguntei, mas o que te atrai? Coragem. Sustenta o propósito do meu coração. Você sabe o que te atrai? Alguns até se sentem atraídos por determinados desafios. Sabe quando
você tá recebendo uma crítica, vamos dizer assim. Sei lá, se a pessoa tá implicando ou não com você, essa não é a questão. Mas você entende e sustenta aquilo que você acredita de verdade, né? Então, quanto mais desafiado você é a ter coragem de se assumir, de assumir quem você é de verdade, mais você vai atrás, mais você tem força para fazer acontecer. Qual que é o seu medo oculto? Qual é o seu medo oculto? Desabrochar. Alguns aqui tem medo do sucesso, né? Olha a frase dessa carta, estou pronto para ser o que vim para ser. Mas esse é o medo oculto. Você sabe que tem algumas pessoas que às vezes só queriam ter paz, mas vieram para liderar. Mas não é por medo da liderança, não é por medo de ser comunicador, não é por medo de demonstrar ou de ensinar, né? Talvez é por medo de receber crítica, talvez é por medo de haters. Veja, somente o invejável... Não, calma. Qual que é a frase, gente? Eu esqueço a frase, socorro. Você não é ordinário, sabe? Comum. Aqui. E somente o que não brilha é que não é invejável. Então, hater sempre vai ter. Quem não tem hater não é visto, tá? Então... não tenha medo de desabrochar e de demonstrar todo o seu potencial, porque vai ter um amiguinho que vai querer te jogar um balde de água fria. Lembra da compaixão? Talvez muitos dos seus ancestrais aqui não realizaram sonhos por conta das críticas que eles receberam. Não vivenciaram o que realmente levavam no fundo do coração, porque... sei lá, alguém queria ser cantor e a mãe falava assim, você vai parar lá na praça com os mendigos e com violão. Às vezes alguém não foi pra frente, não foi feliz de verdade por conta do desabrochar, por conta das críticas dos outros, por conta das pessoas na cabeça, por conta de pai e mãe falando, não, trabalhe num escritório, meu filho, é melhor pra você, é mais seguro. Vamos ver o que precisa ser curado em vocês. O X. Sou o nada para ser o tudo. Sabe o que precisa ser curado? Os apegos, os anseios, os julgamentos. A busca desenfreada por outras coisas que não as que você leva no fundo da sua essência. Que te pede o tempo todo coragem, coragem. Você precisa sustentar o que você leva no coração. Para de ter medo de desabrochar. Olha que coisa mais linda esse jogo, gente. Tô embasbacada. Vamos entender o que precisa ficar para trás. O que precisa ficar para trás, oráculo? Saiu o poder, tá? E a raiva. O que me parece aqui, que esta raiva mal direcionada, tá? Acaba te querendo que você queira coisas desenfreadas, como foi dito na carta anterior.
sabe? É como se em alguns momentos você levasse tão certo, esse medo tão profundo de dar certo, que vocês não desabrocham porque vocês acham que precisam estar por cima de alguma situação. Eu não sei o que é aqui, gente, aí vocês precisam adaptar, tá? Mas sabe quando aquela pessoa, ao invés de ter compaixão, que você sabe que você ainda está no despertar da consciência aqui, mas sabe quando uma pessoa vai lá e te critica e você sabe que aquela pessoa, ela vivencia alguma coisa, sei lá, se essa pessoa tá amargurada ou não, mas aqui é como se eu percebesse que essa raiva sua mal direcionada por uma crítica, ó, o medo de desabrochar, o medo do hater, né, te virasse tanto a cabeça que você fica cego e acaba desferindo palavras duras para essa pessoa ou querendo provar seu ponto de vista de qualquer jeito ou de forma a se sobressair. Cuidado com isso, tá bom? Isso precisa ficar para trás. Mais uma vez, como na primeira jogada, no pessoal que se conectou com a opção de número 1, direciona melhor essa sua raiva. A raiva, ela pode ser, e eu sei que é um processo, tá? Porque como ela sai embaixo da carta da ancestralidade, me parece que talvez seus antepassados tenham sido muito rígidos, né? E você acaba trazendo essa rigidez toda e distribuindo essa rigidez toda sem nem perceber, por conta da raiva, porque você, com medo de desabrochar, acaba não sendo o que você veio para ser, tá? Como as pessoas te percebem? Verdade. De verdade, assim, agora falando a real, dá uma olhadinha, você aqui dessa segunda opção, se você pulou o vídeo ou adiantou, não sei, na primeira opção, às vezes tem recado pra você lá, porque, assim, as cartas saíram muito parecidas nesse posicionamento, tá? Mas o que me parece aqui, o que as pessoas te percebem é como uma pessoa verdadeira, uma pessoa genuína, uma pessoa que é livre, né? Uma pessoa que está vivenciando um momento de iluminação, de clarificação, de entender a sua intuição, de entender a sua verdade, né? E que você sustenta isso. Então as pessoas te percebem como uma pessoa verdadeira e genuína, né? Que não faz joguinhos. Agora, vamos ver como você como as pessoas te percebem, como você se relaciona com essas pessoas. Vamos ver. Como você se relaciona com as pessoas. Nutrição. Você é aquela pessoa que distribui amor. Você é uma pessoa que edifica as outras quando não está no processo da raiva, veja bem, quando não está no processo de rigidez. Mas você é aquela tipo de pessoa que apoia os outros, que de repente as pessoas estão se sentindo mal, então você pega e você dá força para essa pessoa. É como se você nutrisse a alma das pessoas, nutrisse o ânimo delas, para que elas também se descubram, para que elas não se afundem em emoções negativas, em melancolias, que acreditem mais em si. O que você recebe das pessoas? Ou dessa situação que você está vivenciando? Que você pensou? Limites. Protejo-me e firmo no equilíbrio. Cara, eu vou te dizer uma coisa. É muito aquela situação em que pessoas, e aí talvez por isso esse medo oculto do desabrochar, né?
As pessoas, ultimamente, pelo menos quem não está vivenciando o despertar da consciência, as pessoas, elas têm medo de pessoas livres. Elas têm medo de pessoas que seguem o seu coração, que acreditam, sabe? Que enxergam o mundo com os olhos de uma criança, que pode até ter momentos bons ou momentos ruins, mas as pessoas, elas têm medo disso. Então, o que elas querem fazer? Colocar limites, colocar afastamento, se proteger. Esses tipos de pessoa, pelo menos o pessoal que se conectou aqui com a opção de número 2, são pessoas que iluminam, sabe? E normalmente as relações que você vivencia, essas pessoas, elas têm medo de se queimar. Elas têm medo de vivenciar. Então elas vão procurar te limitar ou não vão deixar que você acesse a energia delas aqui, tá? É como se elas quisessem se proteger disso. Vamos ver o que aparece para te surpreender nessa situação. Ou na vida, né? Vamos ver o que aparece para surpreender a pessoa que se conectou com a opção de número 2, baralho. Resiliência. Sabe como você vai se surpreender? Quando você vai se surpreender? Quando você entender que as coisas e as pessoas, elas são como são. E que não adianta ficar brigando com elas, ou com a situação, ou com as pessoas em si. Elas têm o tempo delas. E esse recado vale pra mim, viu? Veja bem. Não fica brigando com as pessoas que te impõem limites ou aos limites que a vida te impõe. Perceba que se as coisas são como são, e se você não quer vivenciar essa situação, ou se você não quer vivenciar uma briga de repente com alguém, procure entender o seu instinto. Procure entender a sua intuição. Você vai perceber que ser resiliente, entendendo que as coisas são como são, e tem coisa que a gente consegue modificar, e tudo bem, a gente pode modificar, mas o que a gente não consegue modificar não cabe a nós, cabe a outra pessoa. Quando você entrega pro amiguinho o que é do amiguinho e percebe o que é seu e que do seu só você é responsável, mas que o problema do amiguinho é o problema do amiguinho, cara, você vai ver que você vai romper muitos obstáculos, tá? Então, quanto mais resiliente você for, mais você vai se surpreender como as coisas começam a se tornar mais flexíveis, tá? Vamos entender qual que é o seu atual aprendizado? Gente, eu tô adorando essas duas jogadas, tá? Qual é o seu atual aprendizado? Qual é o seu atual aprendizado? Pera. Atenção, edição. Vai demorar aqui. Qual é o seu atual aprendizado? Qual é o atual aprendizado da pessoa que se conectou com a opção de número 2? A mestra. Sou discípulo e mestre simultaneamente. Você precisa entender, mais uma vez, ó, casa muito com aquela carta, que aqui tá todo mundo num nível de aprendizado e muitas vezes esse nível de aprendizado é diferente. Que você é responsável pela sua vida e que o amiguinho é responsável pela vida dele. E que toda vez que você se coloca de forma humilde com a vida ou com as situações ou com as pessoas que não entendem o meu lado, o seu lado,
você percebe que quando você se coloca de forma humilde para entender o outro com compaixão e se entender com compaixão também, você ensina. Então, você acaba virando um mestre e aprendendo com a situação. Tudo carrega um aprendizado nessa vida. E quando a gente compartilha informação, compartilha a nossa sabedoria, a gente ensina. Então a gente vai aprendendo no dia a dia, tá? Torne-se seu mestre, mas não se esqueça de que você tem muito a aprender com os outros. E olhe para tudo isso com amor, tá bom? Qual é o conselho para você? Qual é o conselho para quem se conectou com a segunda opção, Oráculo Rorô? Qual é o conselho? Cura. Cura a mim mesmo e o mundo é curado. Amores, de fato, procurem honrar a ancestralidade. Perceber qual que é o padrão que vocês carregam. O que tanto impede esse desabrochar de vocês? Por que vocês se limitam tanto em alguns aspectos aqui? E começa a se curar. Quando a gente se cura, olha para dentro e transforma, ressignifica, cura sensações e emoções, né? Apegos, buscas desenfreadas, coisas que já deveriam ter ido para trás, ter sido deixadas para trás. Você percebe que o mundo ao seu redor, ele se transforma, ele é curado. Por que isso acontece? Porque o que está em cima é o que está embaixo, o que está dentro é o que está fora. Então, tudo que a gente vivencia, quando a gente fala em cocriação, perceba que todas as situações que a gente vive, elas são um espelho de algo que deveria ser olhado dentro da gente. Então, se de repente você está procurando um emprego, faz diversas entrevistas e não consegue uma resposta positiva, perceba qual que é o padrão dentro de você. Será que você confia mesmo em você? Será que você não está se sentindo apenas inseguro? E aí, na hora de fazer uma entrevista, por mais que ela tenha sido maravilhosa, a energia não mente, gente, tá? Por mais que para você, na sua cabecinha, essa energia a entrevista tenha sido maravilhosa, vem a negativa. Por quê? Porque provavelmente o entrevistador sentiu a sua insegurança, o seu desespero, tá? Então, se algo não tá andando muito bem na tua vida, olhe para esse sentimento, olha para essa situação, olha para você e se pergunte: o que esta situação está querendo me dizer, tá? Começa a curar essas sensações dentro de você e principalmente os padrões ancestrais. Você vai perceber que o mundo ao redor vai começar a se transformar, beleza? Era isso, meus amores. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Um beijo e é nóis!